Marcos, um dos maiores da história do Palmeiras, e o Fábio, um dos maiores da história do Cruzeiro. E o Cássio no Corinthians, assim. E o Cássio no Corinthians. Esse, pra mim, é o melhor goleiro brasileiro deste século. Cássio? Cássio. Por quê? Impressionante, cara. Você se lembra? 2012, Diego Souza. Ali, naquele momento, começou a dinastia de Cássio no gol do Corinthians. E ele está lá até hoje. E sendo decisivo, ele vem salvando o Corinthians. Então, este cara, para mim, ele é um injustiçado na seleção brasileira. Eu acho que o Cássio, atuando no Brasil, exatamente por essa longevidade que ele teve no gol do Corinthians e sendo decisivo em muitas conquistas que ele teve no Corinthians, ele ganhou praticamente tudo no Corinthians, só não ganhou a Copa do Brasil. Ele, para mim, é o melhor goleiro brasileiro deste século. Eu acho isso. E a Copa do Brasil vira um título menor, Sim. entre aspas, quando a gente fala de um cara Libertadores brasileiro e mundial, né? Exato. Mas ele teve perto de ganhar, né? A Copa do Brasil... E aí fecharia a tampa. A Copa do Brasil era meio que uma vírgula nessa... Mas seria legal pra ele porque ele ganharia todos os títulos. E você trabalhou no futebol de São Paulo, Sim. como narrador? Sim. Pode falar melhor do que ninguém, tem propriedade. O Cássio é o maior jogador da história do Corinthians, vírgula. É o maior goleiro, porque goleiro, eu acho que tem muita discussão. E maior jogador também, mas assim... Cara, tem muitos amigos meus corintianos que já acham isso, que ele é o maior jogador da história do Corinthians. E se você pegar a trajetória dele, ele e Marcelinho Carioca são os dois jogadores ídolos que mais conquistaram títulos com a camisa do Corinthians. Mas se você pegar a participação do Cássio nos títulos do Corinthians, a partir do momento que ele chegou em 2012, né, cara, é algo impressionante. Impressionante. Ele, esse tempo todo, ele é o craque do Corinthians. O Corinthians foi campeão do mundo em cima do Chelsea em 2012. Foi uma das maiores atuações de um goleiro que eu já vi na minha vida. Foi melhor que a do Rogério contra o Liverpool em 2005? Aí é brabo, hein? Aí, ó. Aí é pau. O Rogério também era um goleiraço. E eu acho que o Rogério, pela importância que ele teve para a posição, porque o Rogério ele é uma evolução na posição, né? Ele é um cara que transformou o goleiro num jogador muito mais completo, né? E eu acho que ele é o grande concorrente do Cássio como grande goleiro brasileiro deste século. Mas, como goleiro, né, ali no gol, sem contar essa parte de usar os pés e tal, da função genuína do goleiro, eu acho que o Cássio é o melhor goleiro brasileiro até agora nesse século. E eu acho que ele já é o maior goleiro da história do Corinthians. E pelo que ele fez no clube... Estão falando aqui o Dida, que era um goleiraço também. Mas aí é que tá, entre o maior e melhor, né? O Dida talvez tenha sido um goleiro melhor do que o Cássio. Mas o Cássio, ele fez coisas inacreditáveis e continua fazendo, né? Tá aí. Então, assim, eu acho que ele é o maior jogador da história do Corinthians, eu acho. Tá aí, eu não colocaria o Dida na discussão. Eu acho a grande discussão pro corintiano, sem querer falar com conhecimento de causa, assim, tão grande, sem querer ser... Sim. Sem querer ser impositivo, mas eu acho a grande discussão no gol do Corinthians não é nem Cássio e Dida, é Cássio e Ronaldo. Exato. O Ronaldo o Dida é extraordinário, né? Goleiro campeão do mundo com o Corinthians em 2000. É porque o Dida ganhou muito tempo na Europa, né? Então a gente vê o Dida... Eu, pelo menos, vejo o Dida como goleiro do Milan. E o Dida era aquele cara mais frio, né? Na dele. Cruzeiro, Corinthians, Milan. Então, um goleiraço, né? Um baita goleiro. Não é um goleiro, assim. Quando você pensa no nome do Dida, você não pensa no Dida. O Ronaldo, ele tem a cara do Corinthians, né? Até hoje, como comentarista, ele é um representante da Fiel. Teve o Gilmar dos Santos Neves, que foi um grande goleiro do Corinthians, do Santos, mas, cara, o Cássio, o que ele fez é um absurdo, né? Eu acho que o Cássio é injustiçado, ele merecia ser titular da seleção brasileira na Copa de 2018, e assim, é porque hoje em dia, os goleiros que jogam na Europa e tal, é claro que eles têm um nível de exigência muito maior. O Alisson, o Ederson é muito bom com os pés, o Alisson também é muito bom goleiro. Mas eu acho que como goleiro, né, embora jogue em dois times fantásticos na Inglaterra, Manchester City e Liverpool, eles não tiveram a relevância que o Cássio teve para o Corinthians. Pouquíssimos goleiros tiveram
na história, para os seus times, a relevância que Cássio teve para o Corinthians. Rogério Ceni para o São Paulo, Marcos para o Palmeiras, né? Raul Plasma para o Flamengo e para o Cruzeiro. É um caso muito sério o Cássio, cara. Ele merecia ter tido uma oportunidade maior na seleção brasileira. E a gente... Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!